Olá, seja bem-vindo à Maêutica TV, que é o canal oficial do Espaço Maêutica. Se você ainda não conhece o Espaço Maêutica, eu te convido a visitar o nosso site spacomaeutica.com.br. Eu sou o Marcelo Costa e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o existencialismo, como corrente filosófica dentro da operação logística. Eu sei que você deve estar pensando assim, o quê? Existencialismo dentro da operação logística? Pois é. No final das contas, quem toma a decisão na sua operação são as pessoas. Quando o seu POP falha, quando ele não consegue, o seu procedimento de operação padrão, não consegue abranger todas as situações da sua operação, quem toma a decisão é uma pessoa. E aí eu vou deixar uma pergunta para te provocar, você que chegou aqui nesse vídeo. Você sabe quais são os dilemas éticos que a sua equipe da operação carrega sem saber, carrega sem perceber? Eu não sei se você sabia, mas ter ciência sobre os dilemas éticos da operação muda a sua percepção de valor sobre ela própria. Tá aí uma provocação para você ficar pensando aí depois do vídeo. Tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo está baseado no meu livro Filosofia e Logística, uma dupla improvável e poderosa, que é um livro que foi publicado pela editora Autografia. Então, esse livro eu trago experiências e histórias que eu vivi em operação logística, são 25 anos dentro da operação logística, e eu ofereço a oportunidade do leitor olhar esses problemas pela ótica, pela visão da filosofia e como é que esses problemas poderiam ter sido solucionados na época se eu tivesse utilizado o pensamento filosófico. Dito isso, a gente vai começar aqui a nossa conversa e é uma conversa que eu coloquei aí como título A Liberdade que Pesa. O que a gente vai ver nesse vídeo? Bom, a gente vai ver um exemplo de uma escolha de um fornecedor. Então, existe uma história aí que está registrada no livro, que eu trouxe aqui para a gente escutar, assistir no vídeo, da escolha de um fornecedor, e essa escolha está acontecendo sob pressão, sobre essa pressão de corte de custo. Nada do que você já não conheça. A gente sabe, operação logística, o tempo todo existe corte de custo. Eu lembro que eu tinha um diretor e ele dizia que custo em operação logística é igual unha. Se a gente não corta, ele cresce. Então, essa é a situação da escolha do fornecedor. Dentro dessa nossa história, a gente vai trabalhar o conceito de existencialismo, que é uma corrente filosófica, e a gente vai falar dentro dessa corrente filosófica de liberdade e responsabilidade. E o que você leva de presente ao final do vídeo? Um teste de autenticidade. É um teste de autenticidade que vai te ajudar antes de você decidir, ou seja, é uma contribuição do existencialismo à sua tomada de decisão. Pronto, vamos começar? Então vamos lá. Eu começo já com uma citação bem forte e conhecida de Jean-Paul Sartre, onde ele dizia: estamos condenados à liberdade. Segundo Sartre, essa liberdade, ou seja, essa condenação da liberdade é um peso, onde é um peso que a gente carrega sobre nossas próprias escolhas. Bom, aqui no nosso exemplo aqui, tem um profissional, uma pessoa que vai precisar avaliar 2 fornecedores possíveis. E aí ele tem 2 situações. Um fornecedor que é mais barato, mas esse fornecedor tem práticas questionáveis, ou seja, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque está no livro, mas são práticas questionáveis ou práticas, no mínimo, estranhas. E um outro fornecedor mais caro, mas com práticas mais sustentáveis, talvez práticas até mais legais do ponto de vista de lei do que o fornecedor mais barato. Então esse aqui é só um exemplo de uma situação de escolha, e é um exemplo de situação de escolha muito comum nas operações logísticas. Muito provavelmente você próprio já passou por alguma delas. Bom, o que acontece? Como existe uma pressão de escolha, e essa pressão de escolha é uma pressão normal, ou seja, padrão em operação logística, sempre
visando apenas o custo, então a ideia aqui é o custo, né? O custo que vai decidir. Então é uma decisão meio complicada, porque como eu tenho duas opções e nenhuma delas é neutra, no sentido de que a mais barata é mais questionável e a mais cara ela é menos questionável, a gente fica numa situação um pouco complicada para decidir. E aí eu deixei aqui uma citação que está no livro, que é uma pergunta que permeia essa escolha. Se não formos éticos, se a gente não for ético agora nessa escolha, como é que a gente vai poder olhar nos olhos de quem a gente trabalha? Esse exemplo da escolha de fornecedor, ele diz muito sobre o comportamento ético de quem decide. Então, imagine o seguinte, se a decisão for escolher o fornecedor mais barato e se utilizar apenas como régua de decisão o custo, isso pode demonstrar para a sua equipe de que a sua visão e seu comportamento ético está um pouco embaçado, deturpado. Ao mesmo tempo, se você utilizar apenas a régua da sustentabilidade ou da ética na escolha de fornecedor, você pode sofrer pressão do seu gestor ou da empresa no sentido de ter que justificar o porquê escolheu o fornecedor mais caro, que é, cá entre nós, na realidade das operações logísticas, uma situação bem complicada, né? Bem difícil você poder justificar o porquê que escolheu o fornecedor mais caro. Bom, aqui nesse exemplo aqui de escolher o mais barato com atitudes questionáveis e o mais caro com atitudes menos questionáveis, entra a ideia de liberdade. A ideia de liberdade de escolher. Porque, na verdade, por mais que a empresa pressione você para escolher o fornecedor de menor custo, a escolha acaba sendo só sua, compreende? Por isso dessa liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolher, ela vem com a responsabilidade, e essa responsabilidade ela é inescapável pelas consequências que vão acontecer. Isso significa que, se você escolher o fornecedor mais barato por pressão de custo da empresa, e esse fornecedor porventura, coloque em risco a integridade física dos seus funcionários, coloque em risco o patrimônio da sua empresa e coloque em risco a satisfação dos seus clientes, você é o responsável por essa escolha. Segundo a corrente filosófica do existencialismo, você não pode culpar a empresa, porque a empresa é que impôs essa pressão. E aí o que acontece? A gente vive nessa incerteza inconstante, né? O tempo todo a gente fica nessa incerteza. E aí o que acontece? As previsões falham e mesmo assim a gente precisa decidir. E se você não decidir, isso também é uma decisão. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que mesmo pressionado por qualquer régua que seja, você será responsável por essa decisão. Você sempre será responsável por essa decisão. Se você é um profissional ruim, segundo a corrente do existencialismo, você é um profissional ruim por escolha própria. Se você trabalha numa operação ruim ou numa empresa ruim, a culpa é sua, segundo o próprio existencialismo. Então, aqui a ideia é você refletir sobre as consequências, a longevidade das suas próprias decisões. Bom, se você ficou até agora, eu vou te dar o presente que eu havia prometido no início do vídeo. E aí, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é você fazer um teste de autenticidade antes de tomar uma decisão. Então, antes de decidir sob pressão, que é uma condição normal nas operações logísticas, eu vou te propor algumas perguntas. Então, antes de você escolher, pergunta para você próprio: essa decisão reflete meus valores ou é só o caminho mais fácil? Observe que para cada pergunta que a gente vai fazendo, essas perguntas elas estão alinhadas com a corrente existencialista, né? Então, essa pergunta se a decisão reflete o valor ou se é o caminho mais fácil. Lá no fornecedor, no exemplo, eu vou escolher um fornecedor que reflete os valores da minha empresa e os meus, ou vou escolher o fornecedor porque a decisão está mais fácil?
Aí vem uma pergunta, é uma pergunta capciosa, assim, né? Acho que você nunca deve ter pensado nisso. O que eu diria se precisasse explicar essa escolha publicamente? Então, antes de escolher, faça-se a seguinte pergunta. Se eu precisasse justificar isso publicamente, o que eu ia dizer para poder justificar essa minha escolha? E antes de sentir a pressão, você precisa pensar o seguinte: a urgência do prazo, ela não elimina a responsabilidade da escolha. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você escolhe o fornecedor porque está sendo pressionado pela empresa e esse fornecedor dá errado, a culpa também é sua. Você não pode culpar a empresa porque a empresa te pressionou a escolher. Não, a culpa é sua. Assuma essa sua responsabilidade. A incerteza não é desculpa para não decidir. Lembra? Segundo a corrente do existencialismo, não escolher também é uma escolha. E aí, depois que você decide, assuma a autoria da sua escolha. Não se esconda atrás do procedimento. Isto mostra autenticidade. Isso mostra posição profissional. Então, se escolheu o fornecedor e isso der errado, não se esconda dizendo que eu escolhi ele porque a empresa me pressionou. Não faça isso. Assuma a sua escolha. E vai revendo, vai verificando se cada uma dessas decisões que você tomou se ela apareceu de certa forma por alguma pressão do momento. Então vai fazendo essa reflexão, verificando se cada decisão que você tomou, se ela foi baseada na pressão ou se ela foi baseada nos seus valores próprios. E sempre faça essa pergunta: se eu precisasse justificar publicamente, o que eu diria essa escolha? E se der errado, assuma o BO. Não fica empurrando para para outro, a culpa é dele, a culpa é do outro. Não, a culpa também é sua, segundo a corrente filosófica do existencialismo. E aí eu vou deixar uma frase final no nosso vídeo. Suas escolhas logísticas refletem quem você é. Olha que frase de impacto. O que eu quero dizer é o seguinte: o que você escolhe fazer, as decisões que você toma na operação logística, elas refletem quem você é. Isso significa que você precisa ponderar, vez ou outra, decisões sob pressão, decisões sob forte emoção, porque essas decisões refletem quem você é e a equipe está de olho. Às vezes você pensa que a equipe não está percebendo, mas ela está de olho. A equipe muitas vezes analisa você mais em silêncio do que em palavras. E eu vou deixar aqui para você uma ação da semana, que é a seguinte: antes da próxima decisão sob pressão, pergunte-se qual escolha você faria se soubesse que teria que explicá-la publicamente. Voltei de novo na justificativa pública. Então, antes de tomar a decisão, pergunte o seguinte: se eu tivesse que falar e explicar publicamente, o que eu diria? Isso provavelmente vai balancear melhor a sua tomada de decisão. Muito bem, se você gostou do livro Filosofia e Logística, uma dupla improvável e poderosa, ele está à venda na loja da Autografia. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.